Eu queria conversar com vocês, parar de enrolar vocês aqui, queria conversar com vocês sobre um texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ele é um texto que ele é um texto muito importante da palavra de Deus, mas ele é Você sabe assim, tem palavra, tem texto na Bíblia que traz consolo ao nosso coração, não é verdade? Tem texto na Bíblia que traz alegria ao nosso coração. E tem texto na Bíblia que nos dá um soco no estômago. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, não é um texto de consolo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, não é um versículo de alegria. Ele é uma exortação. Ela é um soco no nosso estômago. E eu vou ler o que diz a palavra de Deus. Que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e principalmente ou especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Vamos ler todos juntos? Eu sei, você estava esperando uma coisa assim: Deus abençoará a sua família desde hoje para todo sempre. É verdade, Ele vai abençoar a sua família, mas às vezes a palavra vem para nos cortar, nos moldar, nos direcionar. Eu queria convidar você a ler junto comigo. Vamos ler juntos esse texto. Vamos lá? Se alguém Amém, irmãos? Bom, deixa eu explicar para você rapidamente o contexto dessa fala de Paulo. Na verdade, esse versículo está incluído dentro de uma carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso. Timóteo é um discípulo de Jesus, e de Paulo também, né? Ele vai deixar Timóteo ali para organizar a igreja na cidade de Éfeso. E depois o Paulo vai escrever 2 cartas a esse jovem, 2 cartas de orientação. Nós chamamos dessas cartas de cartas pastorais. 1 e 2 Timóteo são cartas pastorais, por quê? Porque é um texto de orientação, de cuidado, de zelo com a vida daquele menino, daquele jovem que está cuidando da igreja. Bom, 1 Timóteo no capítulo 5, nós vamos encontrar uma orientação. Esse versículo o contexto dele é o seguinte: Paulo está orientando a Timóteo como que ele deve lidar com a questão das viúvas da igreja. Lembrando que lá, na época de Paulo, na época de Timóteo, também no Antigo Testamento, as viúvas eram uma classe, uma categoria de pessoas que eram muito desamparadas. Não era normal, comum, as mulheres trabalharem, elas eram totalmente dependentes dos seus maridos, dependentes dali do seu núcleo familiar. Quando um marido morria, isso significava que aquela mulher, se os filhos não cuidassem dela, ela tinha grande chance de passar muita dificuldade, de passar fome, muitas vezes não ter onde morar, não ter o que comer, não ter como se sustentar. O problema das viúvas na Bíblia é um problema muito sério, e nós temos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, muitas orientações para não esquecermos das viúvas e dos órfãos. Por quê? Porque são 2 classes muito vulneráveis, com muita dificuldade de se manter sozinhos. Paulo, então, está no capítulo 5, orientando Timóteo como que deve ser essa divisão, como que a igreja deve sustentar as viúvas, como que deve manter as viúvas. Ele vai dar várias orientações, né? Ele vai dizer que quais viúvas que devem ser assistidas pela igreja, quais que não, sobriedade, né? E principalmente que Paulo vai dizer é o seguinte: aquelas que quem não deve ser incluído nessa listagem de cuidado da igreja, de sustento da igreja, aquelas que tiverem filhos, parentes que possam cuidar delas.
É nesse contexto que nós vamos encontrar essa orientação de Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se alguém tem uma mãe e perdeu o pai, ou seja, vem a sua mãe viúva, ele deve fazer todo o movimento para cuidar dela. É muito interessante que Paulo vai então dizer, esse é um contexto geral desse versículo que nós estamos vendo. Mas o que é muito interessante é que Paulo vai associar esse ambiente de cuidado a uma questão de fé. Ele vai dizer o seguinte, que cuidar da família, zelar da família, é ser responsável pela família, não é só uma atitude social. Não é só uma convenção que nós fazemos assim. É, na verdade, uma questão de fé. A pergunta é, qual é a postura daquele que crê em Cristo com relação à sua família? A pergunta que Paulo está fazendo para nós é o seguinte, olha gente, você que crê em Cristo Jesus, como é a sua relação com a sua família? Como que você exerce essa relação com eles? Ele vai dizer o seguinte, olha, pode ser que o descrente, aquele que não crê, ele pode ter uma relação completamente diferente com a sua família. Ele pode ter uma relação de abandono, ele pode ter uma relação de falta de cuidado, ele pode ter uma relação de falta de zelo, ele pode ser um causador de problemas na sua família, mas ele vai dizer que essa não é a postura e a conduta desse povo de Deus, desse povo que crê em Cristo. Por quê? Porque a fé está diretamente relacionada com o nosso cuidado com a nossa família. Ou seja, aquele que crê em Cristo Jesus, ele é convidado na sua relação familiar a exercer uma postura de cuidado. Ou seja, um homem e uma mulher de Deus não pode ser relaxado, descuidado, não pode ser displicente, não pode fazer isso com a sua família. Por quê? Porque isso Paulo vai dizer, ser descuidado, displicente, negar a sua família, não dar atenção, não dar cuidado, essa é uma postura de um não cristão, de um não crente. Paulo, inclusive, vai ser... Não falei que era um soco no estômago, que esse negócio? É porque Paulo vai socar de uma forma tão forte o nosso, que ele vai dizer o seguinte, que aquele que não cuida da sua família, que não tem zelo com a sua família, ele se torna o quê? Pior. Olha que coisa interessante. Portanto, irmãos, quando a gente está falando do mês da família, a gente vai falar sobre coisas incríveis aqui. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, os homens e mulheres de Deus, e ó, vem você também, essa relação tem a ver com filhos, tem a ver com marido, tem a ver com esposa, tem a ver com pais na relação com os filhos na relação com os pais, os netos com relação aos avós, é esse ambiente. Por quê? Porque na perspectiva da Bíblia não é possível ser um cristão sem olhar para a família com um olhar de cuidado. Significa o seguinte, não existe um marido crente que não cuide bem da sua esposa. Não tem. E se tem, ele está desalinhado com a vontade de Deus. Não existe uma mulher crente que não cuide bem do seu marido. Se não cuida, está desalinhado com aquela que é a vontade de Deus. Importante, irmãos, dizer que isso não é fácil. Parece que eu falando aqui, eu estou dizendo assim, é muito fácil, é muito tranquilo. É óbvio que o exercício do cuidado, ele é um exercício que demanda tempo, disposição, energia. Tanto que essa palavra no grego, cuidado, essa especificamente aqui em Timóteo, tem a ideia, não é de uma coisa que você faz uma vez e que não faz mais. É uma ideia de um cuidado diligente. Cuidar e continuar cuidando. E isso é óbvio que vai exigir de nós muito. É óbvio que vai exigir de mim e de você muitas atitudes. Uma pergunta que a gente deve fazer é assim, que relação é essa de cuidado? Por exemplo, na perspectiva bíblica, cuidado tem a ver com atenção, cuidado tem a ver com provisão,
e cuidado tem a ver com proteção. As três coisas que Paulo está mencionando no texto de Timóteo, que tem relação com as viúvas. Quando ele diz, precisa cuidar da sua família. O que Paulo está mencionando aqui? Né? Não está falando só de um aspecto, ele está falando de um cuidado que tem a ver com dar atenção, ele está falando de um cuidado que tem a ver de provisão e um cuidado que tem a ver de proteção. Esses três aspectos fazem parte da natureza do cuidado na perspectiva de um cristão. A pergunta é, por que cuidar da família? Por que Deus está preocupado com isso? Por que ele vai nos exortar a isso, Jonathan? Por que ele vai dizer assim, você tem que fazer isso? Por quê? Irmãos, porque diferente do que muito da nossa sociedade pensa e crê sobre a família, na perspectiva de Deus, a família é algo muito importante. Eu sei, famílias trazem muitos problemas. Muitas pessoas têm na família os seus grandes problemas, seus grandes traumas, suas grandes questões. Eu sei, a família ela pode ser um lugar muito adoecedor ou um lugar muito sarador. Eu sei disso. Mas a ideia de Deus a constituir a família, idealizar a ideia de família, sempre foi para que esse lugar, esse espaço, esse ambiente familiar fosse um lugar de bênção para nós. Você já pensou que assim que Deus podia não ter criado a família? Não podia. Deus podia não ter criado, ou podia ter criado o homem e a mulher, mas podia ter criado o homem e a mulher que não se relacionassem. Não podia? Podia, Roseni. Não podia criar tudo. Ele podia criar um homem que não se interessasse pela mulher e a mulher também não se interessasse pelo homem. Ele podia fazer com que a descendência nascesse do nada. Já pensou, irmãos? Podia ser, nossos filhos podiam nascer de uma semente. A gente pegava a semente, plantava a semente, daqui a um tempo, o que a gente via no pé, assim? Um moleque, uma molequinha. Tayana, que linda. Você ia ser uma plantinha bem bonitinha, hein? Grande, uma planta bem grande, né? E podia ser assim. Deus podia idealizar a família como um sonho, né? Alguma coisa, nós precisamos de um descendente. Como é que faz? A gente imagina e surge. Mas você já viu que na perspectiva de Deus, esse ambiente de família, ele é absolutamente relacional? Como que os filhos nascem, irmãos? Como que eles são gerados? Eles são gerados de um homem e de uma mulher, da criação de Deus que se relaciona. E é muito interessante que o livro de Gênesis, logo lá no começo, ele vai dizer que não só eles se relacionam na ideia da procriação, não é só assim, nós geramos os nossos descendentes. Gênesis capítulo 2, versículo 24, que vai ser repetido no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 10, versos de 6 a 12, diz o seguinte: então deixará o homem seu... É o quê? Tu botou o texto? Eu errei o texto, será? Não, 24 não, príncipe. 2, versículo 24. Agora você me assustou. Põe a mão no meu coração para você ver. Estou assustado. Gênesis 2. Por essa razão, perceba que uma ideia de concepção não precisaria estar envolvido essa ação. Um homem e uma mulher, tudo bem, eles têm desejo, eles fazem as coisas lá e nasce a nossa descendência, mas não. Olha qual é a perspectiva de família de Deus. Então, por essa razão, vai deixar o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Que vínculo é esse que Deus está instituindo? Que vínculo permeado por afeto. Veja, não é somente uma questão sexual, de atração
sexual. Não é só isso. É uma ideia de relacionamento em que um homem deixa a sua descendência, se une à sua mulher e a mulher ao homem, e eles formam um novo núcleo. Que novo núcleo é esse? É um núcleo familiar. E como que é a relação do homem com essa mulher? É claro que é uma relação de abuso. A Bíblia vai dizer que essa mulher é uma escrava sexual e é uma escrava doméstica. Para isso Deus criou a mulher, para ela satisfazer o homem totalmente. Ela não tem direito algum. O papel dela é fazer esse homem se sentir saciado. Amém, gente? Claro que não. O papel dessa mulher é importantíssimo. O papel desse homem é importantíssimo, a ponto de Deus falar dessa simbiose que acontece, dessa relação do homem com a mulher. Ele vai dizer assim: eles se tornam uma só carne. Significa o seguinte, que à medida em que eles se unem nesse relacionamento chamado casamento, na constituição dessa família, nisso que vai gerar esse novo núcleo familiar mais estendido, com filhos, aí tem, claro, tem os pais, tem tudo, todo mundo está envolvido nesse negócio. Essa é uma relação em que envolve afeto, cuidado, porque significa o seguinte: se eu machuco a minha esposa, eu machuco o quê? A mim mesmo. Você imagina se todo mundo tivesse um entendimento, um homem quando soca uma mulher, ele na verdade ele está socando a si mesmo. Uma mulher quando agride o seu marido, ela está agredindo a si mesmo. E tem gente que usa a Bíblia para querer nesse ambiente de agressão, de trazer a mulher para um ambiente de submissão, de violência. São verdadeiros picaretas da fé. Não leem a Bíblia de maneira correta, porque é impossível você ler. A ideia de que um homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa e se tornam uma só carne, e que esse ambiente seja permeado por violência, por agressão. Impossível. Esse ambiente é permeado por afeto, por carinho, por atenção, ou, se a gente quiser usar a expressão que Paulo usou, esse é um ambiente permeado de cuidado. E cuidado tem a ver com atenção, com provisão e com proteção. Deus cria a família para que a família seja esse lugar de quê? É um lugar de atenção, de provisão e um lugar de proteção. Essa é a ideia que está no núcleo original da família. Eu sei que às vezes a gente tem problemas, tem traumas, tem dificuldades, tem um monte de problema que a gente começa a olhar a família como algo assim meio... Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda a família fosse um núcleo, ali que fosse um núcleo abençoador e não gerador de traumas. Mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Mas o papel da família, ela é um papel de gerar, de acolher, de nutrir, de cuidar, de dar identidade, de dar às pessoas um sentido de pertencimento. Esse é o papel da família. Por isso, quando Paulo está dizendo, olha, aquele que não cuida da família, ou que não ajuda a família a ser esse núcleo, talvez ele esteja contribuindo para a destruição da família, e a sua postura, o seu coração, não está representando essa postura da fé, de alguém que crê em Deus. Por isso, irmãos, reconhecer a importância da família é para nós um ato de quê? De fé. Te canta uma mulher de fé, um homem de fé, um grande de fé. Não é a fé que crer que alguma coisa vai acontecer, não é esse tipo de fé, mas é a fé como crença, a fé como confiança em Jesus, a fé como identidade ligada com Deus e com Cristo. A fé que nós temos em Cristo é uma fé que nos convida a reconhecer a importância desse núcleo chamado família. Por isso, o mês de maio não é um mês de evento,
que a gente vai fazer um eventos para a família só porque não, ele é um mês de conscientização acima de tudo. Conscientização de quê? De que Deus ama a família. A família é algo que Deus criou e Deus coloca nela grande valor. E é lógico, com tudo que é muito precioso, traz para a gente grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben para o nosso querido Peter Parker, não é? Quando lá o tio Ben vai falar com o nosso querido Homem-Aranha, né? Ele vai dizer, com muitos o quê? Poderes vem muitas responsabilidades. Você não acha que uma coisa preciosa demais como uma família exigiria um cuidado igual que a gente tem com uma coxinha ou um quibe? Se alguém lhe der um diamante para você cuidar e lhe der um quibe, um quibe, você tem o mesmo cuidado do quibe como você tem com diamante? Por que, Eliana? Você que vive cheia de ouro aí, cheia de brilhos. Por que a gente não tem o mesmo cuidado com diamante que tem com quibe? Mas por que tem que guardar e cuidar? Por que tem que cuidar do diamante? Aí, matou a charada. Ah, tu escutou o que a Eliana falou? Com aquela máscara cheia de brilho ali, ela falou que sim, porque o diamante é muito valioso. Percebe? O quibe, se o quibe cair no chão, depende, né? Se for num dia daquele que a gente está meio no rango, né? A gente até dá um valor demais, mas diferente do diamante. O diamante, ele tem valor demais. Por isso a gente vai cuidar dele. A gente vai guardar ele de forma muito especial. Talvez a gente vai querer polir ele. A gente vai proteger. Eu duvido que você, gente, vai guardar um quibe na sua casa, no mesmo lugar que você guardaria um diamante. Guardaria, Maria? Onde tu botaria o diamante? Revela lá. Tu não vai falar para mim onde está não, né? Não vai, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o diamante necessita de atenção, provisão, de proteção, porque ele é valioso demais. O quibe, meu irmão, se você deixar em cima da mesa, que pode acontecer, eu passar lá, por onde você está, e já era o seu quibe. Mas ninguém frita um quibe só, né, meu irmão? Hein? Frita não? De jeito nenhum, né, Zeca? Então, se vai tem mais um monte lá. Agora, diamante, você não tem um monte. Não tem. Está entendendo a analogia? Família não é quibe, meu irmão. Família é diamante. Família não é igual um salgadinho qualquer que cai no chão, a gente pisa e até chuta ele. Não, família é diamante. Requer de nós aquilo que Paulo está dizendo do seguinte, de cuidado. Família é algo que a gente cuida. E o cuidado com a nossa família é uma expressão da nossa fé em Cristo Jesus. Homens e mulheres de Deus são movidos nesse cuidado. E eles sabem que não é fácil. Eles sabem que vai exigir muito. Eles sabem que vem dificuldade. Eles sabem, mas eles também sabem que eles precisam fazer todo o possível para cuidar da melhor forma da sua família. Não é fácil? É claro que não é fácil. Interessante, irmãos, que quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 35, Paulo vai dar uma orientação àquela igreja, né? Ele vai dizer o seguinte, é um texto muito interessante. Ele vai falar sobre pessoas que vão servir a Deus de forma incondicional, intensamente, usando todo o seu tempo, usando toda a sua energia, usando todos os seus recursos, alguém que vai se dedicar integralmente a Deus e a quem não vai. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu gostaria de ver vocês livres das preocupações. O que ele está dizendo? Que preocupação que ele está dizendo? Eu queria que vocês não tivessem uma família para ter que cuidar. É isso que ele está falando, como ele não tinha. O homem que não é casado se preocupa com as coisas, o quê? Do Senhor, em como agradar o quê? O Senhor. Mas olha que interessante. Vamos ler junto, homens, vamos lá, hein? Você precisa de quê, assim, para começar ali, assim? Depois você fala que vocês são superiores, nós somos superiores às mulheres. Você levou meia hora para entender o negócio.
Se fosse elas, já estavam lendo antes de botar o texto ali, né? Vamos lá? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo. Agora quero que você grite isso. Grita isso, bem forte. Não amarela não, vamos lá. Agora só você, Lucas, que se recusou a falar. Vai lá. Em como agradar a sua mulher. Aí, passa aí. Tanto a mulher que não é casada como a viúva preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Agora é a sua hora, abençoada. Agora é a sua hora. Mas a casada... Agora explode, minha irmã, vá. Eu senti mais entusiasmo nelas do que na rapaziada. Precisa mudar isso. Qual é a perspectiva que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? É que o seguinte, a hora que a gente constitui essa família, a hora que a gente organiza essa família, começou assim, muda muita coisa. Por quê? Porque nós precisamos cuidar dessa família. Família não é algo que a gente gera, brota e faz, organiza e diz assim, agora siga a sua vida, que eu vou viver a minha vida. Não, de forma nenhuma. Paulo está dizendo, não. Não, você quer viver uma vida sem compromisso com nada, não case, não tenha filhos, viva sozinho, vá para onde você quiser, faça tudo que você quiser. À medida que o casamento chega, à medida que filhos nascem, isso nos convida automaticamente ao quê? Esse ambiente do cuidado. E cuidado na perspectiva paulina é atenção, provisão e proteção. Você pode esquecer qualquer coisa nesse dia. Você só não pode esquecer o que é cuidar da família. Atenção, provisão e proteção na perspectiva paulina. Percebe? Paulo está alinhando uma coisa dizendo o seguinte, olha, quando a gente tem a família, a gente cuida, a gente zela, a gente precisa fazer isso. Por isso, a fé, a nossa crença em Jesus, ela fortalece o cuidado. A nossa fé não enfraquece o cuidado, ela fortalece o cuidado. Ou seja, quanto mais homem de Deus eu sou, mais o quê? Cuidado com a minha família eu tenho. Quanto mais ungida do Senhor, quanto mais o óleo é derramado, hein, pastor Marcelo? Quanto mais unção, usando uma expressão para ficar bonito, quanto mais azeite, quanto mais fogo, quanto mais poder, quanto mais... A Anne ficou bem animada, que usei uns negocinhos bem assembleanos. A Anne é lata batista, mas ela veio da Assembleia. Quando eu falo de azeite, de fogo, de não sei o quê, ela fica ali dentro do coração dela, ela explode. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se quiser dar uma sapateada por aí, pode. Para cá não, que está filmando, mas por aí não. Percebe? Quanto mais azeite, quanto mais poder, quanto mais unção, quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu me dedico a Ele, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu desejo que minha família seja uma bênção e mais eu desejo cuidar. Essa é uma razão pela qual a gente não pode usar a fé como desculpa. Uma mulher que decide passar o dia inteiro na igreja, orando na igreja, e deixando marido e filho, e quem quer que seja que esteja debaixo do seu cuidado, com as suas necessidades, está demonstrando pouca fé, e não muita fé. O marido que usa a igreja para negligenciar o cuidado com a sua família, não está demonstrando muita fé, está demonstrando pouca fé, porque muita fé significa muito cuidado, muito zelo. Cuidado significa o quê, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, esse ambiente do cuidado que Paulo vai dizer a Timóteo, de cuidar da família, ele é comparado do cuidado com aquelas viúvas lá, dizendo o seguinte, olha, quem tem essa viúva, né? Se a viúva não tem ninguém, a igreja cuida, porque a igreja também é o quê? Família. Então a família cuida de quem não tem.
cuida de quem não tem essa possibilidade de cuidado. Mas a igreja, quando ela tem a sua família, ele cuida da sua família. Os crentes cuidam da sua família. Zelam, velam, protegem. Meu irmão, não tem esse negócio de crente que faz filho e mete o pé. Percebe esse negócio? Deixa eu dar uma palavra para ser homem. Assim, isso é conversa. Isso é história. Fiz filho, agora meto o pé, vejo os moleques de 3 em 3 anos e não sei o quê, e de 3 em 3 anos eu levo um danoninho para ele e digo, meu filho, em nome de Jesus, toma um danoninho. Meu irmão, tá gravando, né? Tem coisa que não pode falar gravado, que depois o nego resgata esse negócio. Meu irmão, você negou a fé. Você negou a fé. Você precisa cuidar dos seus filhos. E cuidar não é unicamente dar dinheiro. Tem um ambiente de atenção, provisão e de cuidado. Homens de Deus não fazem filho e largam por aí, dizendo agora que Deus abençoe sua vida, e agora nós vamos para a justiça, e tomara que a justiça dê aí uma pensão de 50 centavos. Homens de Deus vão diante do juiz e ganham 5 mil e dizem assim, mas eu só ganho 1.000. Olha aí, juiz. Aí o juiz diz, então dá 150, meu filho, que você está ruim mesmo, não sei o quê, para poder sobrar mais dinheiro para ele. Ele fez o quê? Ele negou o quê? A fé. Você está conseguindo entender a grandeza desse negócio? O homem e a mulher, irmãos. Não só o homem, mas a mulher. Por quê? Porque a gente está falando dos homens, porque a maior quantidade de casos de abandono de família e de filhos é, obviamente, masculino. E se todos se convertessem, não deveria ter. Existem casamentos que não dão certo, irmãos. Casamentos. Às vezes não deu. Na hora de escolher, eu me empolguei, achei que era uma coisa, era outra. Tem casamentos que se desalinham e não dão muito certo. E não deu certo. Casamento, às vezes, não dão certo. Paternidade e maternidade, não. Às vezes, nós terminamos relacionamentos conjugais e dizemos, nessa não tem como ser minha esposa. Não que a Bíblia diga que isso é bom, isso é ruim, né? E mas não dá mais para isso. Mas essa relação paterna e materna não deveria nunca ser um juiz que iria determinar o quanto um pai deve sustentar um filho, enquanto uma mãe deve cuidar do filho. Na verdade, homens e mulheres crentes deveriam julgar os juízes, dizendo o seguinte, ô juiz, você está vacilando desse negócio, porque família é um negócio que a gente cuida. Lembra? Eu sei que tem dificuldade. Óbvio que tem, só que viver a nossa vida de fé é um convite para que a gente viva uma vida na perspectiva do Senhor Jesus. Lembra? As coisas velhas já passaram e o quê? Muita coisa se fez nova. Novidade de vida significa uma responsabilidade com a família diferente daquele que não crê. Queria te dar algumas breves sugestões sobre como esse ambiente de cuidado pode se tornar muito, muito importante. Primeiro, eu acho que a gente precisa buscar muito equilíbrio entre a nossa necessidade de ganhar o sustento e do tempo da família. Muitas demandas de trabalho excessivo, de necessidade de ganho, veja, eu não quero de forma alguma desrespeitar você, dizendo que você não tem necessidade financeira. Quem sou eu para dizer isso? Mas algumas demandas a gente gera. E às vezes a gente gera demanda e precisa ganhar mais dinheiro, correr muito atrás. E às vezes a gente tem que correr muito atrás e a gente deixa descoberta uma parte aqui do tempo da família. Eu conheço muitos homens que poderiam administrar muito melhor o seu tempo de trabalho e o seu tempo de qualidade com a família. Percebe? Porque, trabalham muito, mas muitas vezes fazem a opção do seguinte, cuidar de si próprio. Eu trabalho pra caramba, trabalho um monte, o tempo que eu tenho livre, em vez de estar um pouco com a família. Dosar isso, né? Gasta o tempo todo no futebol com a rapaziada. E diz assim, é o meu lazer. Não, eu entendo que é o seu lazer e é bom que você jogue bola. E se você jogar parecido comigo, você tem futuro.
Futuro garantido em algum emprego por aí, porque veja, não é sobre não praticar esporte, não é sobre não jogar bola, não é sobre não ter amigos, mas é saber dosar trabalho e o cuidado da família. Eu vejo muitos homens dizendo, mas não falta nada dentro da minha casa. Pode não faltar comida, mas falta conversa. Não falta nada dentro da minha casa. Abre a geladeira, pastor. Tu olha lá, tem 10 quilos de acém, 5 quilos de linguiça calabresa, 4 dúzias de ovos, até muita coisa, é hambúrguer, nugget, ó, maravilha, tá muita coisa lá. Mas se a gente for na casa e perguntar assim, e conversa, tem? Não, conversa não tem, pastor. Quem precisa conversar? A gente precisa conversar, a gente precisa botar comida em casa. Essa é uma visão, obviamente, construída dentro de uma perspectiva não cristã. Porque o cuidado envolve não somente a comida na mesa, cuidado envolve afeto, proteção, envolve conversa. Quantos filhos são órfãos de pais e cujos pais moram dentro de casa? Os pais não estão fora, estão dentro. Mas quando eles dividem, eles trabalham muito e quando chegam nas suas casas, o tempo que têm são de dedicação exclusiva a eles mesmos. Eles vão ou para o telefone, ou para o computador, ou para o jogo. Como a gente gosta de jogo? Tem uma sugestão para você, vire vascaíno. Você perde a vontade de assistir jogo e vai se dedicar mais à família. Entendeu? Vira vascaíno, você vai querer não assistir mais nada e aí você gasta tempo. Percebe? Um ambiente, uma postura de cuidado da família precisa medir bem a ideia entre a necessidade da gente ganhar o sustento e a necessidade do tempo com a família. Então, homens e mulheres precisam dosar isso, né? E hoje a gente não consegue admitir mais uma ideia das mulheres que não trabalham. Claro, se a mulher faz a opção de não trabalhar, louvado seja Deus. Mas nós não temos mais aquele olhar dizendo assim, mulherinha não trabalha, isso aí. A gente não tem isso. Não tem mais isso. As mulheres têm iguais direitos de ir para o mercado de trabalho da mesma forma que nós, homens. Mas você imagina uma família de homem e mulher com filhos, por exemplo, que tem essa ideia do seguinte, do homem, minha vida é trabalhar, e a mulher diz assim, minha vida é trabalhar. E os filhos fazem o quê? Eu me sinto realizado no meu trabalho. E ela, me sinto realizada no meu trabalho. Eu reconheço que a gente se sente realizado no trabalho. Nós, adultos, nos realizamos de formas muito, assim, diversas. E os filhos se realizam em quê? Depois a gente fica reclamando. Tem gente que tem cachorro e deseja viajar, larga o cachorro no meio da rua. Mas, às vezes, nós fazemos isso com pessoas que são bem importantes. Nossos filhos. Dosar isso. Ou seja, o nosso sustento, o nosso ganho é assim, para que ele volte investido numa relação muito melhor com a família. Marido, você está trabalhando um monte, ganhando dinheiro, não vá gastar isso na sinuca e no bar. Não faça isso. Gasta isso em casa com a sua família. Vá lá, então pega a família toda e diz assim, não, o dinheiro que eu ia gastar nas 10 geladas aí, nós vamos dar um rolé. Qual é o rolé que a gente vai? A gente vai pegar o ônibus aqui, saltar na beira da praia quando der, quando estiver liberado, quando essas coisas, né? E nós vamos passar aí umas 2 horas olhando o mar ali. E depois, te pega o ônibus e vem embora e come em casa que é mais barato. Amém, irmãos? Amém? Porque às vezes o dinheiro é pouco. É pouco, mas o dinheiro pouco não pode ser impedimento da gente ter um tempo melhor de qualidade com a nossa família. Agora, se tudo que gasta no cigarro, na cerveja, no negócio, não sei o quê, os amigos do bar têm mais tempo do que a família. Não tem nada de errado nisso, não? Ou então a mulher ganha um negócio lá e a família está com uma dificuldade financeira e é só cabelo, unha, e bota isso, e tira aquilo, e faz sobrancelha, e faz... Minha irmã, Deus fez tudo, usa o que Deus te deu. Amém? Brincadeira, estou zoando você. Seja vaidosa, faça o que você quiser, sabe? Fique linda. Poxa, mas se para você ficar linda demais...
não sobra R$ 1 para você, seu marido e seu filho tomar um sorvete ali na esquina, dá uma repensada se tem como meter essa sobrancelha toda semana. Dá uma repensada se tem que colar a unha toda hora. Dá uma repensada se esse cabelo não pode ficar com essa cor aí mais um tempo. Dá uma olhada. Ah, pastor, você é machista. Não, não é machismo, não é nada. Eu estou dizendo sobre investimento na família. É isso que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente só investe na gente, esquece que ali, na família pode ter um tempo de investimento de qualidade. Primeira dica, faça um balanço entre o ganhar e o tempo para a família. Faça o possível para fazer da sua casa um lugar de afeto, um lugar de carinho, um lugar de atenção. E isso passa bastante para uma casa sendo um lugar onde a gente escuta, se escuta. Meu irmão, eu sei que é o seguinte, eu tenho mais escuta aqui do que tem em casa. Se você falar, pastor Sérgio escuta a gente fica até emocionado. Se perguntar para a Nara, fala assim, em casa ele escuta, mas está surdo de um ouvido, né? Eu sei que a vida em casa não é fácil, eu sei. Mas, quando a gente para de se ouvir, coisas importantes vão passando pela gente e a gente deixa de se conectar no afeto e no carinho. Quantas coisas os filhos querem falar com os pais, conquistas que são às vezes tão pequenas, né? Ou às vezes são conversas sobre bullying que estão recebendo no colégio, que são assim, situações vexatórias. Às vezes tem filho nosso que está apanhando na rua, cara, e às vezes a gente não tem um ouvido para ouvir esse negócio, e o cara está ali com o negócio guardado e não consegue falar para ninguém. Às vezes são maridos que estão sobrecarregadíssimos com aquela vida do trabalho dele. Às vezes tem trabalho, meu irmão, que é humilhante. Amém, irmão? Tem trabalho que é bênção, mas tem trabalho que eu vou te dizer, meu irmão, é muito ruim. Tem ambiente. Alguém já trabalhou em um ambiente de trabalho ruim? Levanta a mão aí. Ruim. Onde o lugar é humilhação, é chateação, tem lugar ruim. Às vezes o marido chega em casa e quer falar um pouco, tá ruim o negócio lá. A mulher, tá ruim, mas tá ruim aqui no telhado também, tá ruim, não tá ruim. O homem só queria o seguinte, caramba, só queria poder compartilhar que tá ruim. E a mulher pega o gancho, tá ruim mesmo, tá ruim a TV, tá ruim a geladeira, tá ruim. Aí o cara chega em casa e não vou falar mais nada. Porque se eu falar assim que o trabalho tá bom, ela diz, então, se tá bom, conserta aqui, conserta aqui. Se falar que tá ruim, não tá ruim aqui, tá ruim, tem gente que começa a silenciar. Da mesma forma, as mulheres têm muitas vezes vontade de falar coisas e que a gente às vezes ignora, a gente às vezes finge que não tem importância. Filhos, né? Aqui tem gente que não é casado, por exemplo, né? Tem gente que não é casado, que são filhos adultos que têm seus pais ou que moram com seus pais. Às vezes os caras lá estão com necessidade de falar umas coisas. E às vezes você mora ainda com seu filho, né? E não é que ele virou adulto agora, que ele não passe por alguma questão que às vezes ele queria. Colo, meu irmão. Colo. Eu tenho 48 anos. Vou fazer 49. É isso, né? Esse ano, né? Esse ano eu faço 49, né? Mas eu vou dizer uma parada para você. Tem vezes que eu sinto uma falta do colo da minha mãe, sabia? Que às vezes eu ia lá e eu estava atribulado. Sabe atribulado naquele negócio lá? E minha mãe não era uma pessoa assim de muita fala, não. Mas eu chegava ali, a minha mãe olhava, ela dizia assim, você quer um ovinho? A forma de carinho da minha mãe era fritar ovo para mim. Meu irmão, você está numa família melhor. Tua mãe frita um contrafilé, faz um churrasco. A minha fazia um ovo. E aquele ovo, meu irmão, era um negócio de carinho. E aí ela fazia 2. Aí comia aqueles 2 ovinhos, e aí a gente conversava, aquele negócio. Minha véia, ela não tinha instrução, estudou bem pouquinho, mas ela entendia um pouco de vida. E aí, ela sabia que não era o ovo. Não era o ovo. É que aquele negocinho no prato era uma oportunidade para eu falar umas coisas que eu estava engasgado aqui. Entendeu?
Pode ser o bife, pode ser um pão, pode ser um café, pode ser um monte de coisa. Está entendendo esse ambiente do afeto? Quando ela fazia aqueles 2 ovinhos, que ela olhava para mim, minha mãe já sabia quando eu estava atribulado. Ela olhava para mim e já sabia, está na hora de fazer o ovo. Ela falava, quer um ovinho, meu filho? E quando ela ia fazer aquele negócio, ela sabia que aquele ia rolar uma sentada, ia rolar uma desabafada, eu ia falar mal de patrão, falar mal da Nara, falar mal de todo mundo. E é isso, irmão. Às vezes a gente está casado e quer falar mal da esposa, né? Às vezes a gente fala, não estou aguentando essa mulher, não estou aguentando essa mulher, não estou aguentando esse marido. A gente às vezes tem que falar. Não é divórcio, não é separar, não é nada. É que a vida conjugal às vezes é meio cansativa mesmo. É ou não é, gente? Não é? Hein? Nunca senti vontade de... né? Eu lembro que um dia perguntaram ao pastor Russell Shedd, um homem de Deus, eu já falei isso 200 vezes aqui, a gente vai envelhecendo, vai repetindo essa história o tempo todo, né? Que um dia perguntaram para aquele homem de Deus, e falou assim, pastor Russell Shedd, o senhor nunca sentiu vontade de se separar da sua mulher? E aquele velhinho, aquela doçura, ele olhou e disse assim, não, nunca senti vontade de separar da minha mulher. Mas de matá-la já senti um monte. Porque às vezes a gente está nessa bronca. Você está entendendo esse ambiente da casa como ambiente de afeto? Né? É aquela coisa, faz um café, faz um chá, faz um negócio, faz um movimento na direção do outro. O Andrezinho chegou. O Andrezinho estuda matemática, meu irmão. Está ainda no negócio? Pelo amor de Deus, você imagina a cabeça desse menino. Faz um ovinho para ele, minha filha. É, né? Eu imaginei que não era um ovinho nesse corpício dele aí, né? Tá entendendo? Esse movimento é um movimento para criar nessa casa esse lugar onde a gente pode conversar um pouquinho. Pega aquela TV, né? Eu sei que você gosta de TV, eu também gosto um pouquinho. Pô, mas às vezes a TV está o tempo todo ligada na parada e não consegue trocar nada. Ó, faz desse lugar um lugar de afeto. Outra coisa, ensina. A família é um lugar de aprendizado. Você está cansado? Quer ir embora já? Aguenta mais 5 minutinhos ou não? É um lugar de aprendizado. É na família que nós temos grandes oportunidades de ensinar valores cristãos. Por quê? Porque a gente vive de forma um pouquinho diferente mesmo, gente. É diferente as nossas paradas, né? É diferente dos outros. A gente vive de uma forma diferente, a gente faz negócio diferente, a gente namora de forma diferente, a gente casa de forma diferente, a gente trabalha de forma diferente. Tem muita coisa na nossa perspectiva cristã que é diferente, e são valores que a gente nutre. E esses valores são construídos nesse ambiente de família. Por exemplo, esses valores precisam ser construídos nessa casa, através das conversas, do exemplo e da palavra. Então, ó, por exemplo, eu não vou ler os textos aqui, textos como Efésios capítulo 5 e 6, que vai dizer o papel dos homens, papéis das mulheres. Homem, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Porque se é agradável ao Senhor. Pais, não façam raiva aos seus filhos. Filhos, honrem seus pais. O que é isso? São valores. Valores de quê? Da sociedade? De jeito nenhum. A sociedade é maridos traiam suas mulheres, mulheres chifrem seus maridos, filhos chutem seus pais, pais abandonem seus filhos. Esses são os valores que não é nossa praia é outra. Por exemplo, a gente tem 1 Coríntios no capítulo 12, que vai dizer o seguinte, claro, esse texto fala sobre a mulher usar o véu nas celebrações, mas é muito interessante que ele vai dizer o seguinte, ó, bota aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Esse é interessante da gente ver aqui. Ó, 11, versículo 12, isso, né? Tu tá ruim hoje, tá invertendo tudo, hein, doideira? 11, 12, isso. Ó, um valor importante, tá vendo? Ó, como é que a gente constrói uma ideia de que homens e mulheres, eles são iguais perante Deus? Não precisa, olha, claro, entenda bem. Eu respeito as feministas, os machistas não muito, mas assim, eu entendo o movimento, a luta, mas o cristianismo já tem um valor, não precisava nem disso, se nós vivêssemos a palavra. Olha o que a Bíblia diz, pois assim como a mulher provém do homem, o que? Ele termina de ler. E como é que Paulo termina? Quem é maior, o homem ou a mulher?
Deus. O homem pode subjugar a mulher? Não, porque ele nasce de quem? Da mulher. E a mulher pode crescer para cima do homem e dizer que eu não preciso? Não, por quê? Porque que diz a tradição lá? A mulher vem o quê? Do homem. E os dois vêm de quem? De Deus. Então o homem pode se achar superior à mulher? Não. E a mulher pode se achar superior ao homem? Não. O que é isso? Isso é um valor. Você conversa sobre isso com quem? Com seu filho. Ensina ele, quando ele fala assim, pô, eu estou pegando a mulher todinha. Ele fala, meu filho, senta aqui. Negócio de pegar a mulher. Alguém pode dizer assim que está pegando as mulheres todas, e uma dessas mulheres ser eu, a sua mãe? Ele vai dizer, qual é, mãe? Que parada é essa? Não, se não pode ser eu, não pode ser nenhuma também. O que é isso? Construção de um valor, baseado de respeito, baseado em quê? Eu não preciso, claro, gente, ó, respeitando, um valor do feminismo, não sei o que, são lutas que são muito válidas, mas, ó, eu já tenho um preceito, eu já tenho um valor, ensine. Isso traz o quê? Isso é um ambiente de cuidado, porque o ambiente de cuidado é a atenção, provisão e proteção. O que é isso aqui? Isso aqui é proteção. Amém, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente já terminar, que eu já falei muito. Eu acho que eu estou usando muitas palavras, né? E talvez não seja necessário tantas palavras assim. Mas o que é importante a gente sair daqui com uma lição, um aprendizado? Família é um lugar de cuidado. E homens e mulheres de Deus vivenciam esse cuidado. Se você não está cuidando da sua família, com todas as dificuldades que isso implica, isso é uma questão de fé. Você precisa pedir a ajuda de Deus para, Senhor, me ajuda para ser um marido melhor, me ajuda para ser uma esposa melhor, me ajuda a ser um filho melhor, me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a ser um neto melhor. Famílias estendidas também, me ajuda. Pastor, vai ser moleza? Não vai. Tem situações familiares que são muito complexas, mas nós somos chamados a cuidar. Amém, irmãos? Amém?